Amém? Estenda tuas mãos para cá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, aqui estamos nós, Senhor, unidos e reunidos nessa noite em Teu nome, por Tua bondade e misericórdia. Te louvamos, te adoramos, exaltamos, Senhor, o Teu excelso nome nessa casa. Pai, nesta hora, nós estendemos nossas mãos sobre este altar, sobre a vida do Teu Filho, que foi escolhido e separado nessa noite, Senhor, para trazer a Tua palavra ao nosso coração. Toma a vida dele em Tuas mãos por completo. Que o Teu Espírito Santo se aposte de uma forma completa, Senhor, e íntegra sobre a vida dele. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Usa, Senhor, fala conosco, exorta, consola e edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queremos louvar a todos com a paz do Senhor. Amém. Com motivo de grande alegria, amados, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor, agradecendo a vida da missionária Miriam, feito esse convite, pela vida do meu amigo pastor Anjo dessa igreja, amado homens de Deus, pastor Jefferson, pastor Augusto, e toda a casa desse ministério. Nós não podemos tomar seu assento para a glória de Deus, e todos aqui, amados, fazendo ir o Evangelho de Cristo, andando em comunhão uns com os outros. Isso é muito importante, amado. Nós estamos na Sua presença. Ciclo de oração, amado. Oração não é muito pouco. E quanto mais oração e quanto mais tem intimidade com Ele, Ele tem mais intimidade conosco. A Bíblia diz: aquele que busca o Senhor e invoca o seu nome, vai achar Ele com certeza. E que pede pela essa madrugada, irmão, o importante da igreja é oração. Estamos agora no mundo, estão dando de cabeça para baixo. As pessoas perderam medo, perderam o temor. Mas a palavra nesta noite, amado, que nosso presbítero acabou de deixar um tempo atrás, Deus falando sobre respeito a uma terra seca, falando de um povo, falando que vai derramar o seu Santo Espírito no meio da nossa parentela, no meio da nossa família. Glória a Deus. A nossa família precisa de oração e fala sobre um povo que precisa do Espírito Santo de Deus. Uma semana retrasada, tempos atrás, tive aqui na festividade a pregadora pregando a palavra e falando sobre respeito à oração de Davi dentro da sua casa, dizendo: não retire de mim o Teu Santo Espírito. Eita, Paulo, é isso que nós precisamos, do Espírito Santo de Deus. Uma terra seca que precisa ser molhada, que precisa ser visitada, regrada pelo Todo-Poderoso. E Deus aqui prometendo para mim, prometendo para você, igualmente prometeu para os profetas tempos atrás, a profecia de Deus, a Sua palavra, que era viva e eficaz. O povo precisamos na face da terra de pedir o Espírito Santo para que Ele venha converter, para que Ele venha trabalhar, para que Ele venha fazer uma limpeza dentro das casas que se encontra a chuva, porque o nosso corpo é morada e templo do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, amado, nós sabemos que Ele não habita em templo sujo. Ele habita em um templo, que a casa tem que estar limpa, tem que estar purificada, para que o azeite possa descer, para que o Deus Ele possa trabalhar. A Bíblia diz que lá no livro de João, Deus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Deus, nós pensamos que essa palavra só possível lá fora. E tanto crente, amado, que está dentro da casa de Deus, nossos corações estão fechados. Verdade. Para o perdão, os corações estão gelados, pessoas estão geladas. Espiritual, que precisa o Espírito Santo entrar, fazer morada, envolver
deixar Ele trabalhar na minha vida. Porque se eu não deixar Ele trabalhar, nada acontece. E às vezes, irmão, a profecia da palavra, ela se cumpre por causa da oração da igreja. Verdade. Glória a Deus. E quando isso acontece, mano, por misericórdia de Deus, é porque o pastor ora, a igreja intercede. Mas às vezes aquela pessoa está desmantelada, às vezes aquela pessoa está troncha, às vezes aquela pessoa não merece nada da parte de Deus, mas por causa da oração da igreja, e às vezes a inocência, Deus ele cumpre com a sua palavra. Glória a Deus. E às vezes as pessoas pensam, eu tive vitória porque a igreja orou, não foi a misericórdia de Deus. Que Deus trabalhou, o Espírito trabalhou, mas quando se trata, amado, do Espírito Santo, a coisa é mais séria do que as pessoas pensam. Tem muitas pessoas que estão brincando com as coisas de Deus, estão brincando com os mistérios de Deus, estão brincando com o Espírito Santo, e com o Espírito Santo ninguém brinca. O Espírito Santo é uma coisa séria, é o Espírito Santo que se revela no meio da igreja. Jesus olhou para Pedro e disse: fique bem, porque quem te revelou não foi nenhum sangue e nem carne, foi o Espírito Santo que te revelou. Irmão, quando a gente leva as coisas de Deus a sério, no Espírito, as coisas é diferente. O crente, irmão, quando ele anda no Espírito, você vê o brilho do Espírito Santo naquela pessoa. A gente vê o Espírito Santo trabalhando, a mão de Deus agindo. Quando há uma misericórdia, quando a pessoa se humilha, quando a pessoa desce, quando a pessoa ora, você vê a diferença entre que serve a Deus e que não serve. Esse Espírito Santo, amado, ele sempre nos convoca a nós a orar. Principalmente, como diz o Salmo, como diz o salmista, como diz a palavra, na minha angústia, eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. Na angústia, o Espírito Santo nos consola, nos fortalece, dá graça. Ele é o nosso guia, que guia nós para o caminho da vereda, que guia nós para o caminho reto, o caminho da santidade. E quando a pessoa, ela para no caminho, e quando ela está fazendo coisa errada, o Espírito Santo convida a pessoa a se converter. E a gente sabe que terra seca não é fácil. Depende da terra seca para que o Espírito Santo venha trabalhar. Se for um barro duro e de trabalhar, é necessário o Espírito Santo entrar e Deus consegue quebrar tudo. Para Deus fazer aquele vaso novo. Quantos vasos que a gente vê por aí na face da terra, bonito por fora, mas uma terra seca por dentro. Não tem o Espírito Santo. Uma família cheia de contenda, uma família que só vai vir brigando. Ali está precisando do trabalhar de Deus, o mover, para que o Espírito Santo entre, porque a Bíblia diz: cabe da gente pregar. E quem converte o homem e a mulher dessa luz pecado é o Espírito Santo. Que convence o homem, que convence a mulher, sai do pecado. Mas infelizmente, irmão, algumas igrejas na face da terra, você não sabe se o pecado está lá fora ou está dentro da igreja. Eles pregam a palavra, mas pregam distorcendo a palavra, ensinando o povo o caminho errado. Mas onde tem o Espírito Santo, onde tem a palavra da verdade, são poucos que querem ouvir a verdade. O Espírito Santo, ele revela a verdade. O Espírito Santo, ele revela o oculto do escondido. O Espírito Santo, ele revela quem é ovelha e quem é o lobo, e quem é o adorador e quem não adora ao Senhor. O Espírito Santo, ele nos revela as coisas sérias. As pessoas que devem ser consagradas para o presbítero, para separada para missionário, ou pastor, ou levita, ou missionário, tem que ser a revelação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Porque quando a pessoa é revelada, irmão, o Espírito Santo, é porque Deus está no negócio. Você pode ver que Samuel, ele foi levado ali, mas Deus ia revelar que era o profeta que era para ser ungido a rei. E mesmo
ele se enganou. Mas o Espírito Santo entrou em cena e disse: não é o primeiro. Pergunta a Cessé se tem ainda algum dos filhos. E quando ele pergunta se tem, é o menor, está lá no campo. Porque se ele não tivesse mal, se o Espírito Santo não tivesse falado com ele e se revelado, ele ia ungir um homem errado. E a obra podia andar toda errada. No começo pode dar tudo certo. É muito manto, é muito fogo, é muita língua estranha, é todo mundo pulando, marchando, mas no final, ou na metade da trajetória, vai dar tudo errado. E quando dá tudo errado, sempre vai terminar tudo errado. Mas quando é do Espírito Santo, irmão, as coisas são lindas demais. Ele começa certo e termina tudo certo. Ainda que alguém não vai comer com a tua cara, ainda que alguém não goste de você, mas é você tem que ser como o João Batista, pregar a palavra da verdade, mostrar o caminho da verdade, mostrar o caminho que vai para o céu e mostrar o caminho que vai para o inferno. Quem quiser seguir, segue. Mas o Espírito Santo, ele guia o anjo da igreja. Se é por aqui, é aqui que Deus me revelou, a igreja vai ter que andar por aqui. Porque quando nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, nós não mandamos mais em si. É o Espírito Santo, é Deus que manda em mim, que manda em você. E quando Deus manda em mim, manda em você, irmão, as coisas são lindas demais. Pode entrar como um lobo, pode entrar andando disfarçado, mas quando chega na porta, que está dirigindo ao anjo da igreja, percebe, ali não é um homem de Deus. Porque ali Deus começa a se revelar. E alguém pode até chegar e querer questionar: não, pastor da igreja, mas por que o pastor? Não, Deus me revelou, deixa quieto. Porque Ele mesmo vão se quebrar por conta própria. Eles mesmo vão quebrar a cara. Mas aqui eles não vão ter o que eles querem fazer. Quer quiser bagunçar? Bagunça na sua casa. Mas enquanto o anjo viver, a paz da mão de Deus se manda na congregação. É o anjo do Senhor, dirigido no Espírito Santo e levando a palavra da verdade. Porque Deus, irmão, é Deus. Ele é Senhor. Não precisa alguém levar fofoca para o pastor. Não precisa ninguém falar nada na vida dele, na vida dela. Porque quando ele olha, Deus começa a revelar o oculto e o escondido. É verdade, glória a Deus. Porque hoje tem uma coisa tá tão séria que antes que o Espírito Santo se revela, alguém já leva a vida do irmão para o outro. Irmão, deixa Deus se revelar. Deixa Deus trabalhar. É Deus que vai tratar. Se eles estão fazendo os escândalos, se eles estão fazendo as coisas que não agradam, Deus vai se revelar lá na frente já. A Bíblia diz que o vaso por conta própria, ele se quebra. Quando chega na mão do oleiro, ele se quebra logo com tanto medo. Mas que tem medo, irmão, de pecar, que tem medo de andar errado, a primeira coisa que ele faz é se humilhar na presença do Senhor. E começa a orar na presença de Deus. Começa a pedir misericórdia, porque ele tem medo, ou ela tem medo de pecar contra Deus. Porque dentro de nós tem que ter um temor do Senhor. Imagina isso na minha acabou de falar, o mundo está aí, ó, oferecendo coisas boas. Mas não é necessário. Se você quiser pecar, peque. Você já conhece a verdade. Você já sabe de onde Deus tirou você e de onde Deus colocou você. Porque hoje em dia que a gente vê por aí, as pessoas tudo afastadas do Evangelho. E quando a gente vai pregar a palavra, estou afastada, pastor, porque eu achava, eu pulava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, botava profecia para todo mundo, eles acham isso como se fosse uma brincadeira. Como se fosse uma diversão, me divertir, marchando, pulando, achando que eles acham que isso aí tudo é normal. É não, mas a cobrança vai vir. Deus ele vai cobrar. Aí tem muitos ainda na cara que pode, eu me afastei da igreja, os irmãos não me visitaram, o pastor não me visitou, o pastor não mandou
culpados são eles mesmos. Porque na igreja tem palavra, a igreja tem cura, o Espírito Santo continua trabalhando. O Deus é o mesmo, o Deus nunca mudou. Que muda é um povo, que escolhe o caminho novo é um povo. Na igreja tem de tudo e é tudo de graça, porque Ele pagou com o seu sangue lá na cruz do Calvário por amor e por amor a você. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu vou para o Pai. Mas eu nunca vi, tem o viúvo e tem a viúva, mas eu nunca vi igreja viúva, porque tem o Espírito Santo de Deus dentro dela. O Espírito, ele trabalha, Deus ainda opera, o Espírito Santo ainda batiza o Espírito Santo, mas o povo não dá lugar, o povo não deixa Deus trabalhar, o povo não quer mais orar, o povo não quer mais palavra, o povo quer festa, o povo quer alegria, o povo quer isso, mas não adianta se ter a festa, se não tem convidado para o Espírito Santo. A presença de Deus também na tua vida. Então é tempo de buscar a presença. Não importa a minha tua situação, não importa como esteja a tua família, se a terra seca, mas se a gente orar, Deus vai mandar chuva de graça, Deus vai operar nas terras secas, e se as terras secas se for promessa, Deus vai salvar um por um para a glória de Deus. Glória a Deus. Meu Deus. É promessa revelada, filho. É Deus trabalhando. É Deus agindo. A profecia tem que ser revelada no Espírito Santo. Porque muitos por aí estão dizendo que é profeta, soltando profecia para tudo quanto é lado, mas que Deus não tem nada. Ainda precisa Deus trabalhar. Ainda precisa Deus agir. Nós sabemos que quando a gente pegamos a Bíblia e lemos a história de alguns líderes que mandou o seu soldado para a batalha, perdeu um soldado. Josué foi um. E teve os que perderam as guerras, porque mandaram homens que não eram preparados para as guerras. Mas quando eles oraram, quando desceram e quando Deus começou a organizar o negócio, Deus começou a trabalhar de uma forma diferente. Samuel perdeu 3 mil homens na primeira batalha, mandou 30 mil homens na segunda batalha. Ele perdeu o seu soldado, mas quando ele começa a orar e quando ele desce para que o povo entrasse na cidade de Dagô, buscar a vontade de Deus, quando Samuel ele desceu e o Espírito Santo começou a se revelar e disse: o que tu tem agora com os homens, volta para orar, e depois da oração que ele descer, se consagrar, agora pode ir para a cidade de Ai. Aleluia. Porque nós sabemos, mas que não pode entrar de batalha de qualquer jeito. Não se pode entrar numa guerra de qualquer jeito. Porque estamos tramados nas retas final. Satanás não brinca de ser Satanás. Ele não brinca de ser tentador. Quer ir para a guerra? Quer. Então você está preparado? Se estiver preparado, você vai. Agora, se não tiver, santa paciência. Porque no tempo certo, o Espírito Santo vai preparar tudo. O Espírito Santo, ele vai trabalhar. Pode passar final do ano. Esse ano, o pastor não preparou ninguém, não consagrou ninguém, não botou ninguém para o altar, não separou para missionário, para presbítero, porque ainda o Espírito Santo não revelou a ele. Porque sabe que se ele mudar, a pessoa não enfrenta qualquer batalha, ele vai perder a guerra, Então, santa paciência, devemos esperar o tempo de Deus, no tempo certo, quando se revelar, e quando o vaso estiver preparado, agora você pode ir. Glória a Deus. Agora você vai para a batalha. Depois de assim, amado. Se não tiver oração, se não tiver palavra, se não tiver preparado, nada será feito. Porque tem igreja que é assim. Tem irmã que está na missão do conjunto, aí chega uma irmã para visitar, aí chega a irmã para congregar, a irmã passa uma semana na congregação, aí passa outra, mas já quer botar a irmã no conjunto perto das outras. Tu sabe quando a cena está preparada para entrar no meio da batalha? Você vai botar ela de qualquer jeito no meio das outras. Então, para ela ficar no meio das outras, para ser adoradora, ela tem que aprender a dar na palavra, tem que ter paciência.
isso, filho. Não, eu quero que o conjunto crescer. Para o conjunto crescer, a oração. Para o conjunto crescer, a preparação. E quando o Espírito Santo não se revelar, pode ter 10, mas vai ficar as 10. Se tiver mais 10, vão ficar fora, sendo preparadas na observação, para que possa ficar no meio deles. Para que possa trabalhar, para que Deus possa reagir. Quantas pessoas isso acontece no nosso meio? Aí vem de fora, é um pastor, é um presbítero, é um evangelista, mas não tem o Espírito Santo. Ah, vou congregar aqui, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não faz nada. Se fizer no começo, mas na metade já começa a fracassar o negócio. Porque são pessoas doentes, são pessoas fracas. Não aguenta ainda o cajado como é para ser feito, o cajado para consolar, para corrigir. Se ele não aguenta a correção de Deus, aí eu vou sair tudo errado. É tudo errado. Porque vem lá de fora, aí tem pessoas que vêm lá de fora, aí quer trazer os mais costumes do seu ministério, aí quer trazer por dele. Aí quando Deus revela o anjo da igreja, epa, nós que está indo errado, filho. Aqui é o Espírito Santo que na doutrina. Você quer trazer os más costumes que não está na Bíblia? Você quer trazer, botar o feminino entre um e o outro? É o jogo no meio do trigo? Você quer aumentar, quer atrapalhar o negócio? Mas aqui é o Espírito Santo. Se tu quiser ficar, amém. Se tu não quiser, seja feita a vontade de Deus. Mas para fazer essas coisas, irmão, fora da palavra, se ser da vontade de Deus, nunca vai dar certo, não, filho. Glória a Deus. Pode até dar, mas no final vai dar tudo errado. Tem pessoas por aí que abrem uma congregação, aí já quer abrir na marcha, pura tanta profecia, é cheio de mais gente, aí Deus diz, não, as coisas que estão erradas, eu vou soprar o meu vento. Aí sopra o vento, aí acaba com tudo, aí fecha o templo, fecha as portas, todo mundo se espalha, fica alguém se perguntar, e diz, por que fechou? Porque fechou porque não estava agradando a Deus. Mas quem agrada a Deus e que anda segundo o Espírito Santo, que não é nem o sangue e que não é nem a carne, mas o homem, mas a mulher de Deus está no Espírito, as coisas diferentes. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir o que vier, mas a igreja é alicerçada, o alicerce da igreja é a oração, o alicerce da igreja é a palavra. E tem que estar o homem, está uma mulher de Deus, está o homem, grande homem de Deus, uma grande liderança. Porque a Bíblia diz: pode se levantar o inferno, mas a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja, porque a igreja está cheia do Espírito, a igreja está sendo a igreja está sendo cuidada pelo anjo que dela sofre por amor à sua igreja, e nenhum mal vai prevalecer sobre ele, ainda que alguém fale contra, ainda que alguém aponte, mas a igreja está cobertada pelas mãos do Senhor, porque ele está segundo o Espírito e não segundo a carne. Essa igreja é verdadeira, esse é o homem de Deus, porque Deus ele trabalha como quer, amado. Deus ele permanece, mas o povo não está dando lugar para Deus trabalhar. E a gente tem muito cuidado, porque algumas igrejas que é por aí, camarada tem pé cheio do manto, tem um nome cura, tem todo aquilo, tem todo aquilo, aí a pessoa vai chegar lá e não tem nada. Se não for a presença de Deus lá nas nossas vidas, a gente faz nada. Deus bloqueia o céu, bloqueia tudo e nada acontece. Mas quando a gente, amado, andando no Espírito Santo, as coisas é totalmente diferente. Você olha para o seu irmão, você sinta a presença, você visita a casa dele, você sinta a presença de Deus, você olha para ele, a presença de Deus, o irmão está cheio do Espírito Santo. Quando canta, a glória de Deus se manifesta. Quando ele prega, a glória de Deus se manifesta. Quando dá doutrina, a glória de Deus também se manifesta da mesma forma. Cabe que o povo dá lugar para que o Deus ele venha trabalhar na vida desse povo, para que o
Santo se mover, não precisa muita coisa não. É só preciso a gente dar lugar para ele trabalhar. Verdade. Lugar para ele agir. Você pode estar doente, pode estar com uma virose, você pode estar o que for, mas mesmo quando você está cantando, está glorificando, porque enquanto tu canta, Deus alivia, enquanto tu canta, o Espírito Santo Deus trabalha, enquanto você ora para a sua família, Deus está trabalhando sobre ele, porque o Espírito Santo só poderá dar congregação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E quando o Espírito ele trabalha, não trabalha somente na congregação, não. Você pode estar dirigindo um carro, você pode estar na bicicleta, você pode estar no seu trabalho, mas se você estiver no Espírito e se tiver com sinceridade, você pega o seu celular e toca ali o hino, fica tocando, você fica trabalhando e de repente você está cheio do Espírito Santo. E quando a gente está passando por luta, tribulação, tempestade, e vem estar brigando, está com cara feia, pega o celular, filho, vai ler a Bíblia. Se tem Bíblia hoje no celular, se não tiver, pega a Bíblia, vai ler. Pega o guitarra cristã, começa a cantar. Faz como Davi, eu já se levantando, querer matar você, e você cantando, e Deus cortando o laço, jogando por terra, porque temos o Espírito Santo dentro de nós. Pode as coisas cair, pode a porta estar fechada, mas quando você anda, segura a palavra e debaixo da mão de Deus, no Espírito, nada vai lhe atingir você. Verdade, glória a Deus. Aleluia. E quando um bom pastor é mau, um bom líder entra com sinceridade, Deus então começa a honrar. Deus abre porta, Deus levanta o Senhor ali, Deus levanta um ali, ajuda a pessoa a obra, Deus começa a abençoar, aí o outro fica olhando, fica sem entender, porque fulano, o pastor fulano está abençoado, porque ele anda segundo o Espírito, ele anda segundo a palavra, ele está fazendo a vontade, e Deus está levantando, Deus está abençoando, Deus está honrando, e Deus está abrindo porta. Para mim, para você não será diferente, ele abre porta, ele abençoa. Porventura, pode Deus preparar mesa no deserto? Ele pode. Anda segundo a palavra, tu vê? Anda meditando na palavra de Deus. O momento ele falou para Josué: medita de dia e de noite na palavra do Senhor. Porque quando ele sai de casa, nós saímos com o espírito de adorador. Você não é adorador. A adoração começa lá e termina aqui, nessa reunião maravilhosa. Saímos de casa e disse: Deus, fala comigo. E ele fala como quer. Ele não fala somente aqui na congregação, ele fala também na sua casa, no seu quarto orando, no seu quarto até comigo. Ele fala, porque ainda se revela no meio de nós. Aleluia, glória a Deus. Pode a igreja estar cheia, mas se tiver, no momento as prudentes, tiver 5 cheias do Espírito Santo, e se o Senhor tiver todo fio, Deus ainda começa a se revelar no meio da congregação. Aleluia. Irmão, eu acredito no Pentecostes avivado pela palavra no Espírito Santo. Aleluia. Porque a profecia, para ser revelada no meio da congregação, para eu passar para vocês, a profecia tem que estar dentro da palavra. Se não tiver, alguma coisa errada. Se não tiver da palavra, irmão, as coisas começam a estar diferentes. Porque às vezes a igreja está cheia de gente, banda tocando, guitarra, contrabaixo. Você entra na congregação, quando termina, Deus falou comigo. Mas você perguntar o que foi que Deus falou? Eu não sei. Aleluia. O vento soprou. Não foi o vento de Deus. Você também tem que saber. Aleluia. Quer saber mais sobre o Espírito Santo? Quer saber mais sobre Deus trabalhar? Vá para o ponto de doutrina. Você aprende muito. Quer saber quem é falso profeta, profeta verdadeiro? Vá para o plano de doutrina. Você vai aprender. Mas se você nunca for, filho, quem chega na tua casa, bater na porta e dizer: eu sou de Deus, todo mundo hoje quer ser de Deus. É tão bêbado, é tão drogado que não quer de Deus. Irmão, estou bebendo aqui, mas Deus está comigo, está com você, Satanás. E quando eu quero falar, não tem recado para casa, não. Eu vou ter recado de pau, não tem com você, Satanás. Mas depois que você deixar essa bebida, que você deixar essa droga, que você der lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, e que você se converter de todo o coração, e se converter nesse nosso caminho, aí é diferente. Você tem que converter nesses maus caminhos.
Porque tem pessoas que estão na igreja e estão indo no mau caminho. Então Deus, Ele quer que o homem e que a mulher se converta de todos os maus pensamentos e dos seus maus caminhos. Para que Deus, Ele venha trabalhar, para que Ele venha agir. A terra seca mas a terra tem que dar lugar para a água de Deus trabalhar, que é a palavra. Tem que deixar Deus trabalhar, deixar o mover, o agir de Deus, tirar terra de aranha, tirar as coisas férias que tem, porque você que é dona de casa, sempre gosta de ter a sua casa limpa. Então nosso corpo tem que estar sempre limpo pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É uma pessoa que ela nunca diz não para a obra, sempre diz sim. Pode estar chovendo, pode estar o que for, mas sempre diz sim. Mas se não puder, meu irmão, avise, por favor, para que Deus Ele possa levantar outros. Porque nunca faça a obra de Deus, irmão, por interesse, e que faça a obra por empolgação. Porque tem tanto tempo empolgado que vai fazer, vai acontecer, mas sabendo que ministério é peso, filho. A linha é essa. O caminho é estreito, a porta é estreita, mas de qualquer maneira não. O negócio é caso sério. Ah, pastor, minha família é só muita graça. Graças a Deus que agradecimento é graça. Quem não é graça é salvo. Mas se converter nos nossos caminhos. Então, amado, coisa boa a gente é andar no Espírito Santo. Porque Ele é o nosso guia. Não importa a caminhada, não importa a distância. Onde que Ele se revelar, vá. Porque Ele falou para Abraão: vá da tua parentela, com a tua esposa, e eu vou ainda te revelar a terra que tu vai ficar. Quando tu chegar lá, eu vou revelar onde você, Abraão, vai ficar. Porque Deus fala hoje, mas você tem que caminhar. Quer ter vitória? Se esforce. Tem de bom ânimo, a caminhada é longa. Onde você vai ter a sua vitória, o tempo que vai dizer é Ele, não é você. É paciência. No mundo tem essa aflição, Jesus falou: como eu venci, nós também vencerá. Mas vencerá se tiver o Espírito Santo para te fortalecer, para te dar graça, para te dar força, sabedoria, entendimento. E a gente diz: Deus, muito obrigado, porque o Senhor se revela no meio da congregação. Para tirar fofoca, fuxico, para tirar contenda, para tirar divisão, para tirar tudo isso no meio do povo de Deus. Para que Ele venha trabalhar poderosamente. Porque as pessoas querem andar de todo jeito, mas querem ficar no nosso meio. Aí não dá, filho. Ah, não sei o que. Deus ama o pecado, mas aborrece o pecado. Deus me ama como um filho. Mas o que Ele se entristece é quando eu pratico o pecado, quando eu pratico coisas erradas. E quando meu pai me chama minha atenção para me aconselhar, que é o anjo da igreja, que é um pai, que é um homem, que é uma mulher, que é uma mãe, que chega para aconselhar, eu tenho que me excitar, eu fiz conselho do bom pai. Para que Ele venha trabalhar também na tua vida. Ou a gente pensa que um bom pai, um bom mãe só para dar presente, para dar carinho, para dar apoio, para botar na mão, para dar comida, para botar no banho, não tem mais costume, não. Esse aí não é um bom pastor. O bom pastor é diferente. Ele abraça, ele ajuda, mas na hora de corrigir, ele corrige. Mas senta aqui, vamos conversar. Jesus me revelou algo diferente aqui. Por aqui, meu irmão. Ah, não sabia que era assim, não. É por aqui. Ah, porque onde eu estava, sabe, pastor? O pastor era bonzinho, dava presente, era tanta profecia, muito coisa liberal, porque lá é liberal, mas aqui é a palavra do Espírito. E aqui a gente anda segundo a nossa oração. É a presença de Deus, é Deus trabalhando. Porque Moisés subiu no monte para falar com Deus, mas era Deus que falava com Moisés. E na mesma hora, se fosse revelado tudo, olha, Moisés, eu vou lá embaixo para o Senhor, desça e resolva. Ela resolve a situação. Moisés não estava vendo nada, mas Deus estava vendo tudo.
pode praticar o pecado, pode praticar erro, pode fazer o que quiser, o pastor não pode ver, mas Deus ele vê tudo. O Espírito revela tudo. Glória a Deus. Deus nunca vergonha ninguém. Que se vergonha é o próprio ser humano. Deus sempre exalta, ele abençoa, mas se a pessoa andar de nariz empinado, com soberba, ele vai lá e abate. O Espírito Santo, ele se afasta. Mas enquanto há unidade, enquanto há sinceridade, enquanto há Deus trabalhando, é diferente. Porque somos revestidos, irmão, das armaduras de Deus e o capacete da sua salvação. Quer dizer para você, amado, que eu não preparei nada. Deus é quem prepara tudo nesta noite. E essa palavra é para mim e para você. Glória! É para quem está aqui, não é para quem? Tem que ser para quem está lá fora que ficou em casa. Não, é para mim e para você. É Deus preparando para você. Porque antes de ver o mal, Ele prepara e revela primeiro. Porque nós podemos se revestir das armaduras e se preparar antes que as guerras venham. E quando as guerras vêm, estamos preparados para a sua presença, revestidos das armaduras de Deus. Pode vir o que vier, as armaduras estão revestidos com o colete da prova de bala, que é o Espírito Santo que revela, para que não entre nada no coração. Aleluia. Glória a Deus, é diferente. Então nesta noite, amado, é um Deus especial para mim e para você. Fique com essa palavra nesta noite profética. Foi até que Deus nos concedeu da sua palavra. Que Deus abençoe, nos ajude e nos fortalece. Desculpa, cristão, não tenho nada como Deus viver. Eu estou cumprindo ordem, esse é o meu dever. E que Deus nos abençoe. Amém.